Além de Cássio, o Corinthians pode perder Carlos Miguel e pode ter sérios problemas no seu gol. E também tem o Cássio deixando cada vez mais claro que vai deixar o Corinthians para jogar no Cruzeiro, uma atitude inusitada no final da partida contra o Argentino Júnior, além de detalhes da vitória do Corinthians, a excelente vitória do Corinthians pela Copa Sul-Americana. E a gente começa falando sobre essa notícia que saiu no dia de hoje na Gazeta Esportiva, informação dos jornalistas André da Silva Costa e Thiago Salazar. Dá conta de que o Corinthians está perto de perder o Cássio, mas pode ter outros motivos para se preocupar com a posição de goleiro. Em meio à possível saída do ídolo, o clube corre o risco de ficar sem o atual titular da função, Carlos Miguel. Ex-jogador do Internacional, Carlos Miguel chegou ao Corinthians de graça em agosto de 2021. À época, o atleta veio para ser o terceiro goleiro do time, recebendo salário baixo e com multa rescisória avaliada em somente 5 milhões de euros, equivalente a 27 milhões e 700 mil reais na cotação atual. No início de 2023, o Clube do Parque São Jorge chegou a renovar o contrato do goleiro até o fim de 2025. Porém, até aquele momento, ele ainda era uma mera opção no banco de reservas. Porém, nesta temporada o cenário mudou totalmente. Carlos Miguel desbancou o Cássio após algumas falhas do ídolo e assumiu a titularidade da posição. Mas o Corinthians ainda não ofereceu ao arqueiro um contrato proporcional ao seu status dentro da equipe. Se Carlos Miguel emplacar boa sequência e chamar a atenção de algum clube europeu que ofereça os 5 milhões de euros previstos para quebrar o vínculo com o Corinthians, o goleiro pode ir embora. É importante frisar que a janela de transferências para o mercado internacional será aberto em julho, daqui a 2 meses, e o valor da multa rescisória é considerado baixo, se comparando às negociações praticadas por times do velho continente. E nesse caso, o Corinthians perderia a autonomia e dependeria da rescisão do jogador. O clube ainda pode ter muitas dores de cabeça para entrar em um novo acordo com o goleiro e seu staff, que há 2 meses da abertura da janela podem endurecer as negociações e fazer uma pedida alta para ampliar o contrato. Fato é que Carlos Miguel já soma 9 partidas disputadas pela equipe alvinegra nesta temporada. Com o goleiro de 25 anos em ascensão, Cássio perdeu espaço e ficou no banco de reservas nos últimos 6 jogos do time. E ainda segundo a Gazeta Esportiva, o ídolo entrou em um acordo com o Cruzeiro e deve deixar o Corinthians ao longo desta semana. Ele deve se reunir com a diretoria nesta quarta-feira para formalizar sua saída depois de 12 anos defendendo as cores do Timão. Apenas uma reviravolta muito grande irá mudar os planos do arqueiro. E ontem na zona mista, após o jogo entre Corinthians e Argentino Júnior, vitória excelente do Corinthians, o goleiro Cássio passou batido pela imprensa, mas deixou ali um recado bem rápido de que ele vai se posicionar na hora certa, não vai falar com a imprensa, não iria falar com a imprensa na noite de ontem, então deixou para falar mais para frente, com certeza depois que acertar com o Cruzeiro, uma coisa que é difícil a gente ver hoje pelas notícias que estão saindo a cada momento, a cada atualização, é muito difícil uma reviravolta. E o Cássio nem quis falar com a imprensa, até para não dar muitos detalhes, né? Com certeza o Cássio vai para o Cruzeiro. Infelizmente, para mim, é muito triste ver o Cássio sair do Corinthians para jogar em time brasileiro. Mas enfim, essa é a escolha dele. Aparentemente, o Cássio está irredutível e deve deixar o Timão. E o Marcelinho Carioca, que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, falou sobre o outro, grande ídolo, que é o Cássio, considerado também por muitas pessoas o maior ídolo da história do Corinthians, que deve deixar o Timão. E aí o Marcelinho Carioca deu a opinião dele, um pouco diferente aí do que a maioria das pessoas, os colunistas, estão dando, que às vezes dá a impressão que o Corinthians está chutando o Cássio do Corinthians, está maltratando o Cássio, sendo que o goleiro só virou reserva porque estava falhando muito, e aí o Carlos Miguel, que está muito bem, merece ser titular, e o Cássio quer sair do Corinthians, independente da proposta que o Corinthians faça para ele, aparentemente. Se liga só no que o Marcelinho Carioca falou sobre essa saída do Cássio para o Cruzeiro no dia de ontem. Então, o Corinthians não está mandando ele embora. O Augusto Melo, o Ney, o Valmir, a direção toda, o Sérgio, o Corinthians não está mandando ele embora. Fizeram uma proposta de 2 anos de contrato. Tinham feito 1 ano, lembra? 1 ano, e agora aumentou para mais 2 anos. E conversaram com ele, você tem 36, você vai ficar com 38. Você não vem bem, você hoje está na reserva. O goleiro que hoje é titular tem 24 anos. E uma outra coisa, hein? Uma outra coisa para alertar. Vão ter que aumentar o salário do Carlos Miguel, hein? A multa e a luva, porque tem um time da Itália e de Inglaterra para tentar levar o Carlos Miguel. Então o Corinthians ficar atento para o reajuste salarial. Tô falando de fonte também segura. Já vai ser convocado para a seleção brasileira. Então hoje, o Dorival Júnior vai estar hoje lá na Neoquímica Arena para olhar o Ranieri e o Carlos Miguel. Os dois que ele tá de olho, os dois. E já ele vai ser convocado. O Carlos Miguel fazendo grandes jogos, tendo uma sequência, ele já é convocado. Primeiro de tudo, pela pouca idade, pela envergadura que ele tem de 2,4 metros, não ser lento e ser rápido. Falhas acontecem com todo mundo.
e respeito a situação do caso, para deixar claro, e o Rogério frisou muito bem. A torcida, ela cobra todo mundo. Ela não quer saber se é ídolo, se tá começando agora, se é jogo. A torcida, ela é emoção. A torcida quer ver o time jogar bem e se jogar mal, vai cobrar. Eu lembro muito bem, eu fui expulso contra um time da Argentina numa quinta-feira. Os caras que já viajaram com a gente pra Argentina já avisaram dentro do avião, Tom. Já dentro do avião. Rogério, domingo vai entrar em campo, os caras vão pegar no seu pé, vão te vaiar violentamente, não vão gritar o seu nome. Quando for o último que sempre gritava, vão te xingar. O que eu fiz? Preparei minha cabeça, ganhamos o jogo de 2-1, eu dei os 2 passes pros 2 gols e no final estavam batendo palma. Então o torcedor, ele quer ver você desempenhar um bom futebol. Se você tiver manter um nível bom, uma regularidade, ele vai pegar no seu pé. O torcedor não é louco, não é maluco. E aí, seu fiel, deixa seu comentário aqui embaixo, a sua opinião sobre tudo isso, das notícias de hoje. Quero que você comente aqui embaixo a sua opinião. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você curtiu o vídeo e até o próximo vídeo.